Se você nasceu entre 1928 a 2020, você com certeza já ouviu falar sobre a Disney. A Walt Disney Pictures é responsável pela criação e produção de vários filmes e animações, como Mary Poppins, de 1964, ou O Rei Leão, de 1994, Piratas do Caribe, de 2003, Frozen, de 2013 e diversos outros filmes. Mas poucas pessoas sabem como essa empresa foi criada. Existe uma história muito bonita e muito emocionante por trás dessa empresa. E é isso que eu venho te contar aqui hoje. A história da Walt Disney Pictures. Ou melhor, a história de um homem que nunca desistiu dos seus sonhos e os fez virar realidade. Eu me chamo Alex Júnior e convido a você a embarcar nessa aventura comigo. Para começar, precisamos voltar para o ano de 1901, mais precisamente dia 5 de dezembro de 1901, onde uma criança nasceu no estado de Missouri, em Chicago, nos Estados Unidos, e recebeu o nome de Walter Elias Disney. Walt Disney desde sempre gostou de arte, não importava se era no palco, no seu caderno de desenho ou até mesmo nas paredes do celeiro da fazenda onde ele morava. Quando seu pai ficou seriamente doente, Walter, sua mãe, seu irmão e seu pai tiveram que se mudar e foram para Kansas City, onde Walt Disney decidiu ser ator de teatro. Fez a sua primeira apresentação como Charlie Chaplin, mas foi vaiado e expulso do palco em sua primeira apresentação. Seu pai não gostava muito da ideia dele ser ator de teatro e arrumou um emprego para ele no cinema da cidade. Trabalhando nesse cinema, foi quando ele descobriu que um quadro da cena de um filme é apenas uma imagem. E ele pensou, eu posso fazer isso. A partir daquele momento, ele só conseguiu pensar em fazer animações. Ele não tinha experiência, mas ele tinha força e garra. Foi quando ele decidiu ir na biblioteca da cidade aprender técnicas sobre animação. Ele até chegou a fazer alguns cursos em algumas academias, mas não por muito tempo. Em 1914, foi iniciada a Primeira Guerra Mundial. E Walt queria servir ao seu país, mas não tinha atingido ainda a maioridade. Por isso, não conseguiu se alistar no exército. Foi então que ele teve a brilhante ideia de se alistar na Cruz Vermelha. Foi aprovado e ele foi enviado para a França, onde ficou 1 ano dirigindo ambulâncias. Mas vocês acham que Walt Disney parou de pensar em animações durante a guerra? Claro que não. Na guerra, ele também desenhava, fazia sátiras sobre seus amigos soldados, sobre piolhos principalmente. Ao final da guerra, ele voltou para Kansas City e procurou um emprego em uma empresa de animação da cidade, onde foi contratado. Nessa empresa, ele encontrou uma pessoa que nunca iria desistir dele, nunca iria o abandonar. Seu amigo e companheiro, Ub Iwerks. Bom, mas infelizmente essa empresa estava passando por dificuldades e acabou demitindo Ub e Walt em sua segunda semana de trabalho. Mas sua demissão serviu de força para ele decidir abrir a sua pequena empresa em cima de um celeiro, com apenas 4 animadores, Walt, Ub e mais 2 amigos. Um mês após a equipe começar os trabalhos, Walter conseguiu um empréstimo no banco e se mudou para um lugar maior. Foi quando ele e Ub tiveram a ideia para o nome da empresa, Lifogram. E no mesmo mês, Walter conseguiu uma parceria com o cinema da cidade. Mas nem ele e nem os animadores tinham experiência para fazer animações para cinema. Mas o Walt Disney falou como ele queria e como as animações deveriam ser feitas, mesmo sem nenhuma experiência. Nesse momento, ele contratou outros animadores, porque o trabalho era muito maior. Walter e todos os animadores trabalharam loucamente
para poder entregar o trabalho ao cinema, fazendo a sua primeira animação em curta-metragem. Eles conseguiram finalizar os curtas para entregar para o cinema, mas na hora de pagar, o dono do cinema deu para trás. Todas aquelas pessoas que trabalharam para o Walt não receberam. Bom, e o Walt Disney não tinha de onde tirar. E, infelizmente, a Lifogram faliu. Ele não tinha mais nada. Não tinha um apoio familiar, porque o pai dele achava que animador não era um trabalho digno. E muitas vezes falou as seguintes frases para o Walt Disney: vai arrumar um emprego. Isso não vai te dar dinheiro. Vai fazer um trabalho digno de um homem. Ele realmente não tinha nada, sem o apoio familiar e sem dinheiro. Sem dinheiro ele não conseguiu pagar o aluguel e foi despejado e teve que morar na rua. Ele não tinha dinheiro nem para comprar algo para comer e foi obrigado a comer restos de comida que as pessoas jogavam no lixo. Nesses momentos difíceis da vida de Walt, era impossível imaginar que daqui a alguns anos ele seria o dono da maior empresa de entretenimento mundial. Em uma dessas noites dormindo na rua, ele conheceu um animalzinho, especificamente um rato, que por dias ele tomou conta e tornou-se o seu melhor amigo. Mas o rato foi embora e Walt mais uma vez ficou sozinho. Foi nesse momento que Ub deu a sua câmera para ele, que comprou uma passagem para a Califórnia e foi rumo ao seu sonho. Ele foi procurar um emprego em Hollywood, nem que fosse para segurar um microfone. Ele só queria trabalhar com o que ele gostava, mas ninguém deu uma oportunidade para ele. Foi então que ele teve a ideia de chamar seu irmão Roy Disney para trabalhar com ele na parte administrativa, que aceitou de primeira. O Walter enviou um telegrama para uma empresa muito famosa de animações, a mesma do Gato Félix e de muitos outros personagens. Ele falou sobre alguns curtas que ele já tinha feito lá em Kansas City e enviou alguns deles. Um tempo depois, ele recebeu um telegrama dessa mesma empresa falando que eles queriam o contratar, porque adoraram as suas animações. Eles queriam que ele fizesse 12 curtas de Alice no País das Maravilhas. Estavam dispostos a pagar $1.500 por episódio. E assim que ele recebeu o telegrama, ele foi correndo para falar com seu irmão. E ele falou: veja, isso é uma grande oportunidade. Walter e seu irmão Roy foram até Nova York fechar contrato. E assim foi fundada sua nova empresa, a Disney Brothers. Ele conseguiu juntar todos os animadores que estava devendo e começaram a produção do curta de Alice no País das Maravilhas. E era uma espécie de live action, com animação. Nessa época, não existiam longas animadas, somente curtas, com no máximo 5 minutos de duração. E nesse momento, Walter precisava de mais funcionários para fazer a finalização e acabamento. E nada melhor do que contratar mulheres, por serem mais detalhistas e delicadas. E em uma dessas audições de emprego, Walter conheceu o amor de sua vida, Lillian, que depois de um tempo se tornou a senhora Disney e a única esposa em sua vida. Tudo estava indo super bem, né? Ele tinha comprado uma casa, tinha comprado um carro e tinha uma esposa linda. Bom, mas a vida não é fácil para ninguém e para o Walt Disney não foi diferente. Mas para vocês entenderem, as animações naquela época não eram feitas diretamente para crianças.
Elas eram cruéis e muito racistas. Mas o Walt Disney sabia o que estava fazendo. Ele tinha um padrão de qualidade. Foi daí que ele criou o Coelho Osvaldo, que competiu diretamente com o Pernalonga. E essa mesma empresa que tinha encomendado a Alice comprou a ideia do Walt Disney, encomendando vários episódios do Coelho, que nessa época fez muito sucesso. Mas por que isso foi tão ruim para o Walt Disney? O administrador dessa empresa, Charles Mintz, que tinha contratado a Disney Brothers, viu uma grande oportunidade, porque ele possuía o direito do Oswald e não a Disney Brothers. Foi então que ele mandou um olheiro para chamar todos os animadores de Walt para trabalhar diretamente para ele, sem a Disney Brothers e pagando o dobro. Com isso, vários animadores foram trabalhar para essa empresa de Charles Mintz. Charles não precisava mais de Walt. Ele tinha o direito do Coelho e agora os seus animadores. E mais uma vez o Walt Disney tinha falido. Mas antes dele sair de sua última reunião com Charles, ele falou o seguinte: eu posso fazer muito melhor. Nesse momento, todos na sala riram de Disney. Ninguém acreditou nele, mas ele acreditava nele mesmo. E foi em uma viagem de trem, voltando para a Califórnia, que ele percebeu que as coisas só estavam dando errado porque ele estava trabalhando para alguém. A partir desse momento, ele decidiu que não iria trabalhar mais para ninguém. Ele seria o seu próprio chefe. Em uma noite, observando o céu, ele viu uma estrela cadente e fez um pedido. E naquele momento, ele lembrou de um velho amigo que tinha feito lá em Kansas City, seu pequeno amiguinho, o Ratinho. No dia seguinte, ele reuniu seu irmão, sua mulher, Ub e os outros funcionários que não tinham abandonado, e pediu para que seu amigo Ub desenhasse um ratinho muito fofo e engraçado. E com a ajuda de Walt, eles criaram Mortney Mouse. Mas Lillian, a sua esposa, achou esse nome muito carregado para um ratinho tão fofo. Foi então que ela teve a ideia de um nome que iria ser lembrado por gerações e gerações: Mickey Mouse. Mais pra frente, ele teve uma reunião com seu irmão, e nessa reunião ele pediu para que eles mudassem o nome da empresa, porque ele queria um reconhecimento maior. Seu irmão o apoiou, e assim foi fundada a Walt Disney Studios. Ele, como sempre, teve um pensamento visionário, muito além de seu tempo. Algo que ninguém tinha tentado antes: colocar voz em suas animações. Pois até então, as animações não tinham fala, somente uma musiquinha de fundo. Uma curiosidade extra para vocês: vocês sabiam que a primeira voz do Mickey Mouse foi dublada pelo próprio Walt Disney? Hey, Poodle! Here she comes! Mickey and Walt are talking to each other. Hey, Poodle! Here she comes! E com o grande sucesso de Mickey Mouse, ele conseguiu alcançar empresas que ele nunca imaginou que iria conseguir, chegando à empresa do Pernalonga e do Gato Félix. Todos na época queriam ver o Mickey, que ele era um personagem leve e sem nenhum preconceito. Mickey Mouse se tornou a nova celebridade de Hollywood. Naquela época, como eu já havia dito, as animações só tinham 5 minutos, porque eram curtas. Os longas só eram para filmes live action, filmes com humanos, filmes normais. Porque fazer um longa animado demoraria muito tempo. Enquanto um filme poderia ser produzido em meses, uma animação poderia demorar até 3 anos para sua estreia.
Mas Walt Disney, como sempre, estava muito além de seu tempo. Ele imaginava que as pessoas um dia iriam querer assistir animações grandes, porque ele queria. Foi quando ele teve a ideia de criar a primeira animação em longa-metragem do mundo, A Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou pra casa agora, eu vou. Eu vou pra casa agora, eu vou. Walter juntou toda a sua equipe e mostrou como ele queria, mas ele não mostrou normalmente falando igual um administrador ou um diretor. Ele fez a voz de cada personagem, fazendo as caras e imitações de cada personagem do jeitinho que ele queria. E todos do estúdio, obviamente, duvidaram dele. Falaram que era perda de dinheiro e perda de tempo, pois ninguém tinha tentado isso antes. E essa foi com certeza a maior motivação de Walter Disney. Mas mesmo com tantas dúvidas e com tantas pessoas falando que não ia dar certo, ele insistiu. E ele não queria fazer como uma animação comum. Ele fez com que todos os animadores fizessem aulas de teatro, para que todas as expressões dos personagens ficassem perfeitas. Contratou atores e animais, para que os animadores fizessem detalhe por detalhe. He brought live animals into the studio so his artists could study their movement. Disney hired a teenage dancer to act the part of Snow White, so his animators could study how she looked when she leaned over, or laughed, or smiled, so they could see the movement of her dress as she danced. O filme estreou no prazo e A Branca de Neve e os Sete Anões foi um sucesso mundial. E o filme gerou nada mais nada menos que 418 milhões de dólares, sendo que a produção dele foi somente de $1 milhão. Eu acho que com essa história nós estamos aprendendo que nós nunca podemos duvidar do Walt Disney. E nesse momento, a Walt Disney Studios começou a crescer ainda mais. Com o sucesso de A Branca de Neve, nós entramos na era de ouro da Disney, que é conhecida assim porque os seus primeiros clássicos começaram a surgir. Vieram animações como Pinóquio, de 1940, que foi um sucesso e marcou o cinema. E no mesmo ano tivemos Fantasia, com a primeira aparição do Mickey Mouse em longa-metragem, que não fez muito sucesso pois estreou em momentos de guerra. Foi então que ele pensou em alternativas diferentes. Agora ele queria apostar em fazer uma animação com animais falantes. Foi quando em 1941 chegou ao cinema Dumbo e em seguida, em 1942, Bambi. E como sempre, ele não queria fazer uma animação comum. Ele queria abordar temas importantes, como exploração animal, diferenças, a interferência do homem na vida dos animais e muitos outros. Mas como nem tudo é uma maravilha, em 1943, a Segunda Guerra Mundial estava chegando em seu auge e a tensão era absurda. Com isso, chegamos à era de guerra da Disney. Como assim? A Disney entrou em guerra? Não. Só que nessa época ninguém queria ir ao cinema assistir nem filmes e nem animações. E Disney não queria investir tanto dinheiro. Foi quando ele pensou em fazer curtas, mais longos, de 1 hora, como Alô Amigos, de 1943, Você Já Foi à Bahia, de 1946, Cante com Disney, de 1948 e outros. Mas aqui, vocês já assistiram a animação Você Já Foi à Bahia? Sim, essa animação se passa aqui no Brasil. Foi dela que surgiu o famoso Zé Carioca. Na época, o Walt Disney estava fazendo algumas viagens pelo mundo. E ele veio aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele gostou tanto da nossa cultura que ele levou isso para uma animação. Mas infelizmente essa é uma animação considerada esquecida,
da Disney. E com o fim da guerra, nós entramos na era de prata da Disney. A Era de Prata foi uma das melhores épocas para Disney. Foi quando ela lançou algumas de suas animações mais clássicas, como Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, A Dama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, 101 Dálmatas, A Espada e a Lei, Mary Poppins e Mowgli. A Walt Disney Company era a maior empresa de animação do mundo. Com certeza, essa foi uma das melhores épocas para Disney, porque foi nesse momento que o Walt Disney teve a ideia de criar um parque temático de suas animações. Ou melhor, uma terra encantada. Um lugar sem maldade, ódio ou coisas ruins. Uma terra onde todos seriam felizes. Foi então que em 1955 a Disneylândia estava sendo inaugurada na Califórnia. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Tudo estava indo tão bem. A Disney estava mundialmente famosa, com um parque aberto, com um projeto de um novo, e as suas animações estavam dando muito certo. Mas não por muito tempo. Porque em 1966, o Walt Disney descobriu um câncer no pulmão. Era uma doença que ele estava lutando por muito tempo, fazendo tratamento, mas infelizmente não conseguiu vencer o câncer. Foi então no dia 15 de dezembro de 1966 que não só a Disney, mas o mundo perdeu um grande homem. Um homem que vivia e pensava muito além de sua época. O homem que queria ver o mundo um lugar melhor, sem maldade, dor ou guerra. Um homem que trouxe alegria ao mundo. Infelizmente, o Walt não conseguiu ver a abertura do seu novo parque. E também não conseguiu ver o sucesso que a sua empresa iria fazer. Mas com certeza iria se orgulhar. Iria ver que tudo aquilo que ele passou, no final, valeu a pena. Mas ele sabe disso, pois ele está aqui, sempre estará aqui, sendo o seu nome, sua empresa, seu navio, teatro, marca, parque, ou até mesmo uma estrelinha lá no céu. Walter Elias Disney, o Walt Disney, será eterno. Viverá para sempre em nossas mentes e em nossos corações. Além de tudo isso, ele deixou alguns ensinamentos para a humanidade. E um deles, particularmente é o que eu mais gosto, é que você nunca deve desistir dos seus sonhos, pois é só você pedir e a estrela transformar em realidade o que você sonhar. Com essa história que nós escutamos agora, nós sabemos que tudo o que ele passou e tudo o que ele passou para nós em suas animações são verdade. Nada vem do nada. Ele não começou sendo famoso. Ele não começou tendo dinheiro. Muito pelo contrário. Muitas vezes na vida ele caiu. E muitas vezes sozinho levantou. Se ele tivesse desistido quando ele faliu a primeira vez, a Disney não teria existido. E nós não iríamos conhecer o mundo da forma que nós conhecemos. Ele não foi somente um diretor de animação, ou um animador, ou um empreendedor. Ele foi um homem que mudou não só o cinema, mas o mundo, o coração de todas as pessoas que assistem às suas animações. Bom, mas é isso. Essa foi a história de Walter Elias Disney, um homem que nunca desistiu dos seus sonhos. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Isso vai me ajudar muito e me incentivar a fazer vídeos mais elaborados como esse. E é isso. Nunca desista dos seus sonhos e tchau! A sua jornada continua. Agarre seus sonhos e faça-os virar realidade. Para você, são apenas chaves para despertar sua própria magia. Agora vá. Deixe seus sonhos te guiarem para encontrar o seu. Felizes para sempre.